Olá, eu sou Larissa Timóteo, professora de ciências, sou uma mulher negra de cabelo cacheado, usando uma blusa branca com outra estampada por cima. Hoje a gente vai falar sobre os oceanos e a temperatura do planeta. Você sabia que os oceanos regulam o clima e a temperatura da Terra? Não sabia? É isso que a gente vai ver hoje. Mas antes de começar, a gente vai mostrar aqui para vocês um experimento, tá? Como eu não sei se vai dar tempo, a gente vai deixar o experimento agindo aqui. Essa aqui é uma plantinha chamada elódia. Ela é uma planta aquática, certo? E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o potinho da elódia, certo? Geralmente essa elódia a gente encontra nos aquários, é planta de aquário, tá? Dentro dela eu vou colocar bicarbonato de sódio, certo? Vou jogar aqui um pouco de bicarbonato. Vou colocar bem lá no fundo para ver se a gente consegue ver melhor depois. Tudo bem? Feito isso, você vai pegar a elódia e botar numa fonte de luz, diretamente numa fonte de luz. Ok? Você vai pegar e botar aqui, ó, numa fonte de luz, tá? E vamos aguardar. A gente vai tentar aguardar até o final da nossa aula. Para começar, a gente vai ler essa reportagem aí, tá bom? Fertilização do oceano pode ajudar a conter aquecimento global, diz estudo. Pesquisa descrita na Nature foi realizada por 5 semanas na Antártida, onde ferro na água favorece proliferação de fitoplâncton que armazena CO2. Nessa reportagem, a gente pode ver várias palavras aí interessantes, né? Fitoplâncton, CO2, que é o famoso gás carbônico, e falando sobre a fertilização do oceano com ferro e o CO2. Agora, o que tem a ver, professora, fitoplâncton e as mudanças climáticas? Vamos ver como é que isso funciona? Bom, para começar, a gente vai ver aí as algas. O que são as algas? As algas, elas são seres eucariontes, ou seja, elas têm um núcleo bem formado ali, bem delimitado, que guarda o seu DNA. Podem ser pluricelulares ou unicelulares, compostas de uma única célula, quando são unicelulares, e pluricelulares, quando são formadas por várias células. E são seres autotrófos, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. As algas, elas podem ser microalgas, quando são seres unicelulares, como as cianofíceas e as diatomáceas, são exemplos aí, ou macroalgas, quando são seres pluricelulares. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês. As algas verdes, a clorofíceas, e as algas vermelhas, a rodofíceas, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, ó. No meio de uma ressaca bem grande do mar, uns exemplarezinhos, são pedacinhos, tá, gente? Isso aqui foi o mar mesmo que arrancou e jogou na areia. Tem até um pouquinho de areia. Aqui, ó, as clorofíceas. Essa aqui é uma uva. Essa espécie é uva, o nome. E aqui eu tenho uma rodofícia, tá? Uma alga vermelhinha aqui. Vou abrir um pouquinho para vocês verem melhor. Ela tá com a ponta aqui bem clarinha, porque eu já falei, né? Foi no meio de uma ressaca e foi o mar mesmo que cortou. Tá bom? Agora, voltando aí. As microalgas e as macroalgas. As macroalgas, elas têm vários formatos e podem ter de centímetros até 30 metros, tá bom? Agora, já as microalgas, elas vão formar os fitoplâncton. O fitoplâncton, eles são muito importantes. Então, 50% do oxigênio do planeta é formado pelo fitoplâncton, ou seja, pelas microalgas. Mas elas estão diminuindo por causa do aquecimento dos oceanos. Tá? Então, elas vivem sempre na camada superior dos oceanos, que é a camada iluminada pelo Sol. Por que elas precisam de Sol, professora?
Elas precisam de sol para fazer fotossíntese. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento, a planta ou as algas. Então, fotossíntese vai ser o processo que os seres autótrofos produzem o seu próprio alimento. E como funciona a fotossíntese? Na fotossíntese, o ser autótrofo, né, a planta ou a alga, ela precisa da luz do sol, de CO2, o gás carbônico, que geralmente está na atmosfera, a água, né, que vai trazer os minerais, e com isso ela vai produzir o oxigênio e o açúcar, que no caso é a glicose. Parte desse açúcar vai ser guardado para a planta, tá? Ela vai usar no próprio crescimento e vai reservar, como em algumas raízes e etc. E parte a gente também se alimenta, né? O que ela reserva, a gente se alimenta. Agora, o que é importante para a gente aqui é a utilização do CO2 e a produção de oxigênio. Então, esse oxigênio vai ser utilizado por nós, tá? No planeta, certo? Então, de onde vem o oxigênio que respiramos? Da fotossíntese. 30% dessa fotossíntese sai das plantas da floresta, mas 70%, olha que porcentagem enorme, sai dos oceanos, das algas, do fitoplâncton. Então, a fotossíntese produz o PIB da biosfera. Então, é a fotossíntese que vai emitir o oxigênio que sai das algas e das plantas verdes. Elas absorvem CO2 e isso é o que é importante. Então, ao absorver o gás carbônico por meio das águas, os oceanos se tornaram os maiores sumidouros de carbono do planeta. Eles capturam cerca de 23% das emissões anuais de carbono gerada pelas atividades humanas, ajudando a reduzir o impacto das mudanças climáticas. Por isso, os oceanos são tão importantes para a gente. Voltando aí à nossa matéria, fertilização do oceano. Como que isso acontece? Qual é a ideia? Gente, olhem para mim. Com a constatação de que o oceano absorve 23% do gás carbônico que é emitido pelas nossas atividades, ou seja, quando nossos carros, ônibus, fábricas jogam gás carbônico em excesso no ar, o oceano ele absorve esse gás carbônico e consegue equilibrar o clima e a temperatura do planeta, a gente começou a fazer estudos, os cientistas começaram a estudar sobre como isso poderia ser maximizado, como que o oceano poderia entrar mais nessa história aí, poderia fazer uma atividade bem melhor. E aí essas ideias foram surgindo. Então observe aí como funciona essa fertilização com ferro nos oceanos. Então, como que você vai deixar os oceanos mais verdes? Primeiro você pega partículas de ferro e lança no mar, a partir dos navios. Então, você vai pegar navios e vai lá lançar partículas de ferro. O ferro, ele estimula a formação das algas. Isso leva a uma formação massiva de algas na superfície. As algas, elas absorvem CO2 do ar via fotossíntese. E aí o aumento de CO2, de fixação de CO2, de gás carbônico, é elevado, porque aí o número de algas vai ser elevado também, certo? Agora, vocês sabiam que isso pode acontecer? Vocês já ouviram falar sobre o fenômeno de maré vermelha e mar de chocolate? O fenômeno da maré vermelha é quando o mar fica bem vermelhinho, e aí por causa da proliferação de algas rodofícias. O mesmo acontece com o mar de chocolate, quando o mar fica com aquela coloração marrom. Quem mora aqui no Rio sabe, né? De vez em quando você chega na praia e o mar está meio marrom. Aquilo é proliferação de diatomáceas, que é um outro tipo de alga que está lá no fitoplâncton. Agora, se você quer ver mais, você pode pesquisar, tá? Eu te desafio a ir lá pesquisar sobre maré vermelha e mar de chocolate, certo? E muito mais sobre como a gente pode utilizar os oceanos e ajudar os oceanos a diminuir e a
a temperatura do planeta e a regular o nosso clima, certo? Bom, esse é um dos princípios da cultura oceânica. O que é a cultura oceânica? Olhem aí esses princípios. Os princípios essenciais da cultura oceânica. É o número 1, a Terra tem um oceano global e muito diverso. O oceano e a vida marinha têm a forte ação na dinâmica da Terra, ou seja, a gente depende muito. A estrutura da Terra, como ela aparece hoje para a gente, depende muito dos oceanos. O oceano exerce uma influência importante no clima, certo? Através das algas, eles absorvem o CO2 e produzem o oxigênio. Então, o oceano permite que a Terra seja habitável, porque ele produz a maior parte do oxigênio que a gente consome. 5. O oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas. 6. O oceano e a humanidade estão fortemente interligados. Nós dependemos dos oceanos para tudo. E o 7, que há muito por descobrir e explorar no oceano. Então, gente, e para terminar nossa aula, a gente precisa lembrar aqui do nosso experimento, certo? Bom, se vocês olharem bem aqui direitinho, vocês vão ver que começou a formar umas bolinhas bem nas folhinhas dela aqui, ó, bem na folhinha mesmo. As folhas começaram a ter bolhas. Essas bolhas são de quê, professora? Essas bolhas são oxigênio. O oxigênio vai sendo formado aqui através da fotossíntese. Ela começou a fazer fotossíntese. Quando eu joguei bicarbonato aqui, ela começou a pegar o gás carbônico do bicarbonato, tá? O CO2 do bicarbonato, e começou a fazer fotossíntese e produzir oxigênio, certo? Lembrando que isso aqui é uma elódia, tá? Isso aqui não é uma alga, isso aqui é uma planta aquática, tá? Que a gente está utilizando aqui só para demonstrar o oxigênio. E essa lâmpada aqui serviu para quê? Essa lâmpada é a luz, né? Para ter fotossíntese precisa de luz. Então a gente utilizou essa lâmpada como fonte de luz. Se você não tiver uma lâmpada, você pode colocar lá no seu quintal e esperar só mais um pouquinho que vai dar certo também, tá bom? Pesquisem mais, continuem estudando, não desistam. Sempre lembrem de não jogar lixo no chão para preservar os oceanos, se você mora longe do oceano. Se você mora perto, vai na praia, dá uma ajuda legal, dá uma limpeza, certo? Cuidado com o esgoto, porque isso tudo influencia na vida dos oceanos.